O conflito entre Estados Unidos e Brasil, em torno do Pix, foi apresentado ao público como mais um capítulo da disputa ideológica entre o governo Trump e Lula. Washington acusa o Banco Central de favorecer um sistema estatal em prejuízo da concorrência privada. Já Brasília defende o Pix como um instrumento de inovação, inclusão financeira e soberania nacional. Ambas as narrativas contêm elementos de verdade, mas nenhuma delas tem razão. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Sujeito Indeterminado, escrito por Estatista Sonegador, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Já faz algum tempo que Washington vem acusando o Banco Central de estar usando seu sistema de pagamento Pix para favorecer um campeão nacional em detrimento de empresas de pagamento americanas. A denúncia foi feita pelo Office of the United States Trade Representative, na sigla USTR, e veio acompanhada de ameaças de uma nova rodada de tarifas com a alíquota inicial de 25% sobre produtos brasileiros. Os americanos sustentam essa ação com base na Section 301, uma lei de 1974 que permite que os Estados Unidos adotem medidas contra países considerados responsáveis por práticas comerciais discriminatórias ou restritivas ao comércio americano. Com mais esse choque diplomático entre Trump e Lula, prepare-se para ver Fernanda Torres, Felca e o cachorro caramelo gritando por soberania na mídia tradicional. Mas deixando a propaganda do governo de lado, é verdade que a imposição de tarifas dos Estados Unidos a outras nações é uma medida negativa do ponto de vista econômico, além de ser antiético para o libertarianismo. Mas o Banco Central, como um monopólio estatal, também tem sua parcela de culpa ao impor certas limitações ao mercado financeiro. O dilema desse caso está no fato de que ambos os lados têm razão, mas nenhum deles está certo. A história do Pix começa com aquilo que o governo chama de falha de mercado, uma desculpa usada para mais intervenção estatal. Instituições financeiras privadas brasileiras não conseguiram criar um sistema de pagamentos instantâneo e interoperável. Visa e Mastercard preferem manter o seu oligopólio através do serviço de intermediação de pagamentos. Bancos preferem cobrar caro por transferências, pois um sistema verdadeiramente interoperável ameaçaria seus lucros dentro do engessado mercado financeiro do Brasil. Então, o Banco Central brasileiro interveio e criou a sua própria solução mágica, o Pix. O Pix é tecnicamente competente, rápido e seguro. Incluiu 80 milhões de pessoas no sistema financeiro só até 2023. Por qualquer métrica convencional, é um sucesso. Mas esse método fácil e conveniente de transações tem um custo. Na vida não existe almoço grátis, alguém sempre vai pagar. Quando o Estado monopoliza um serviço financeiro essencial, ele não apenas remove a competição que já existia, mas também a possibilidade de uma competição futura. Quando existe uma única moeda, um único sistema de pagamentos instantâneos, uma única infraestrutura que todos devem usar, o Banco Central ganha poderes quase absolutos sobre a riqueza de uma nação. Ele pode decidir implementar controles de capital, congelar contas ou rastrear transações em massa, pois não há alternativa de onde deixar ou movimentar o seu dinheiro. Um estudo acadêmico, conduzido pela Universidade Federal de Uberlândia, mostrou que o Pix reduziu significativamente o número de agências bancárias em municípios brasileiros, especialmente nos municípios menores. Quanto mais pessoas adotam o Pix, menos bancos precisam de presença física local. Isso é sim algo bom, pois é mais eficiente, mais barato e muito mais fácil de usar. O problema é que essa não é uma tecnologia que surgiu do mercado, mas que sim foi imposta pelo Estado. O mercado tem plena capacidade de criar algo ainda melhor que o Pix, mas toda a regulação e o controle estatal fazem com que nenhum ente privado queira ou possa criar algo do tipo. Mas o verdadeiro perigo é o que vem a seguir. Após popularizar a tecnologia, o Estado a torna obrigatória e passa a planejar o fim das demais formas de transação que existiam, como por exemplo o papel moeda. E sejamos honestos, quem realmente confia que o Estado quer fazer isso para facilitar as nossas vidas? O real objetivo não é outro a não ser ter mais controle sobre as nossas transações. O Banco Central exige que instituições financeiras com mais de 500 mil contas ofereçam um sistema de pagamento por Pix gratuitamente para pessoas físicas e com taxas limitadas para empresas. Essas não são políticas neutras de um agente regulador imparcial, tal qual o relatório da USTR afirma. São escolhas deliberadas que favorecem um sistema estatal em detrimento da concorrência privada. Nesse sentido, Mastercard e Visa têm razão em reclamar,
pois o Pix cortou drasticamente suas receitas ao eliminar intermediários de maneira compulsória. Não é uma competição justa quando o competidor é o próprio regulador, que detém o monopólio estatal sobre a coerção. Apesar de tecnicamente correto, o relatório dos Estados Unidos não possui intenções altruístas ao questionar essa concentração de poder. Trump não acordou repentinamente preocupado com os princípios de livre mercado e decidido a pregar a liberdade de comércio pelo mundo. Washington quer que empresas americanas tenham acesso ao mercado de pagamentos brasileiro, porque isso significa dinheiro para corporações americanas, o que no fim é revertido em mais dinheiro para os cofres públicos do tio Sam. A investigação Section 301 é um protecionismo disfarçado de justiça. Washington acusa o Brasil de favorecer um campeão nacional, mas a acusação vem de um país que estruturou todo o seu sistema financeiro para favorecer campeões nacionais. O maior exemplo disso é o Federal Reserve, que não é uma agência tão independente quanto o governo afirma. O Fed é um cartel bancário privado que funciona de forma semi-estatal. Opera com poder monopolista sobre a moeda, define taxas de juros que afetam toda a economia global, e seus diretores frequentemente transitam entre Wall Street e Washington, o famoso Revolving Door. Visa e Mastercard dominam o mercado de cartões porque as regulações criadas pelo Fed as favorecem. O sistema SWIFT, que interconecta bancos globalmente, foi criado com participação estatal e serve especialmente aos interesses financeiros dos Estados Unidos. Esse sistema de capitalismo de compadrio, onde o Estado e entes privados dormem na mesma cama, é exatamente o que vemos ocorrer no Brasil com o Banco Central. A única diferença é que o sistema americano não está restrito às suas fronteiras, e na prática, afeta a economia do mundo inteiro. Os Estados Unidos mantêm um império financeiro global sustentado pelo dólar, poder militar e pressão diplomática. Muitos observam o Império Americano como um exemplo de sucesso do capitalismo e do livre mercado, algo que realmente ocorreu no passado, antes de todas essas regulações e órgãos serem criados. Mas assim como todo império, a fome do Estado por poder se provou mais forte do que as ideias dos Founding Fathers de criar um país baseado na livre iniciativa e no comércio. No fim, essa questão é um duelo entre dois monopólios que não geram competição saudável, muito menos alguma vantagem para a sociedade e para o consumidor. Quando a moeda, o crédito e pagamentos são controlados centralmente, tudo o que se segue é a luta pelo controle dessa instituição central. Empresas privadas tentam influenciar os reguladores para receberem favores. Países tentam usar seu poder regulatório como arma geopolítica. E nós, consumidores, ficamos reféns do que os vencedores dessa luta decidem que é melhor para eles. O Brasil criou o Pix porque o mercado falhou em entregar interoperabilidade, mas o mercado privado falhou porque estava regulado de forma a manter oligopólios lucrativos. O governo, entre aspas, resolveu o problema criando seu próprio monopólio. Os Estados Unidos, entre aspas, defendem o, entre aspas, livre mercado através de tarifas contra quem não deixa suas corporações monopolistas lucrarem. Ninguém está defendendo o indivíduo e a livre iniciativa. Ambos os lados estão lutando por sua sede de poder. Esse novo capítulo das pressões diplomáticas entre Estados Unidos e Brasil mostra que nenhum desses atores está genuinamente preocupado com liberdade de mercado ou escolha do consumidor. Mas apesar de tudo, não é possível criticar o Pix sem reconhecer que ele melhorou a vida de milhões de brasileiros. Ele mostra o quanto havia uma demanda reprimida por um sistema melhor. Mostra que as soluções existentes eram tão deficientes que uma alternativa estatal conseguiu superar em qualidade e escala em poucos meses. Mas isso levanta uma boa pergunta que pouca gente faz. Por que esse salto de inovação precisa vir de cima para baixo? Porque o impulso para criar algo melhor não pode vir de empresas concorrendo pela preferência do usuário. Imagina um cenário diferente, onde várias redes de pagamento instantâneo coexistem, onde a integração entre elas acontece através de contratos e padrões abertos, porque assim ganha-se mais usuários. Nesse ambiente, empresas tentariam reduzir custos e melhorar usabilidade porque consumidores realmente teriam escolha. Alguém criaria um sistema rápido e barato, outro criaria um com mais recursos de segurança, outro focaria em uma experiência mais balanceada para o usuário médio. Os consumidores migrariam para soluções que melhor atendessem suas necessidades específicas. Tecnologia descentralizada funciona assim em outras áreas. Aplicativos de mensagem privada ganharam mercado porque ofereciam melhor privacidade que as alternativas de telefonia reguladas. O padrão da economia é que a concorrência força a inovação. A exceção é quando o Estado entra na jogada.
O sistema financeiro foi desenhado para eliminar qualquer alternativa a ele, mas não conseguiu se livrar de todas. A única solução para esse dilema é remover o Estado completamente dessa equação. Tecnologia blockchain e criptomoedas descentralizadas existem para isso. Protocolos de pagamento peer-to-peer que não requerem intermediários também existem. O motivo pelo qual ninguém fala disso é que ameaça ambos os lados. Os estados americano e brasileiro não querem moedas descentralizadas porque não podem controlá-las, rastreá-las ou usá-las como instrumento de política. Corporações americanas não querem porque não podem monopolizar. O Pix só é um problema porque funciona melhor que as alternativas oferecidas por Washington, enquanto mantém o poder centralizado em Brasília. Mas essa alternativa nunca aparecerá em relatórios do USTR ou em comunicados do Banco Central, porque ambas as instituições existem exatamente para manter o controle que criptomoedas e sistemas descentralizados eliminariam. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!